Shalom, pessoal. Em Daniel, no capítulo 6, no versículo 19 a seguir, está escrito: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, dizendo: O rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometia delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque cria no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e eles se esmigalharam todos os ossos. Que palavra profunda para nós sobre Daniel, a qual nós conhecemos muito bem a história de Daniel na cova dos leões. Que o rei Dário, ele selecionou 124 homens para administrar o reino. Entre esses 124, 3 foram os presidentes deles, que estavam ali observando e era o líder deles. Entre eles, esses presidentes, estava Daniel. Mas Daniel era fiel em tudo. Fiel a Deus, comprometido com Deus. Portanto, era uma pessoa honesta e íntegra. Daniel zelava para que o rei não tivesse dano nenhum. Então, ele zelava pela administração e fazia o seu trabalho com fidelidade e com aquilo que ele foi chamado para executar. Mas os outros não eram assim. Então eles procuraram achar alguma coisa errada em Daniel, mas não acharam. Então eles falaram: não, na lei dele nós vamos, na lei do Senhor dele, do Deus dele, nós vamos achar uma brecha. E aí foram diante do rei Dário e propuseram o seguinte: que não houvesse nenhuma petição, nada em nome de Deus nenhum, a não ser só para Dário. Dário achou isso interessante, não viu a maldade, achou que eles estavam honrando e acabou assinando esse decreto, selando com o seu selo, de maneira que isso não poderia mudar de maneira nenhuma, nem ele poderia mudar esse decreto. E assim, Daniel ficou sabendo disso, e Daniel orava todos os dias. E pela lei que foi posta, não podia nem se orar para pedir para outro Deus. Mas Daniel sabia disso, e ele fez como ele sempre fez, orou. E eles então tiveram, essas pessoas malignas, tiveram como pensaram em ter destruído Daniel. Chegaram para o rei, acusaram Daniel, Daniel confessou, foi jogado na cova dos leões. Porém, como já lemos, não aconteceu nada com Daniel. Daniel saiu da cova dos leões tranquilo, porque o anjo do Senhor foi e fechou a boca dos leões. E Daniel pode passar uma noite tranquila. O rei então pediu que jogassem, ordenou que jogassem todos aqueles que acusaram Daniel, suas famílias, seus filhos, suas mulheres, tudo. Antes que eles chegassem no fundo, os leões já tinham os devorado, quebrado todos os ossos. Enfim, já foi uma destruição. O Senhor, Ele conhece aquele que é seu. E quando nós fazemos as coisas honestamente, com integridade, com sobriedade, o pensamento daqueles homens era eliminar
Daniel para que a corrupção pudesse estar ali, desenfreada. Daniel não permitia que eles fossem corruptos, não permitia que eles fossem desonestos, mas que trabalhassem com honestidade. Isso incomodava. Então, as trevas se incomodam com a luz. Nós temos que brilhar onde quer que estejamos. Daniel nos dá o exemplo. Ele só foi jogado na cova dos leões não por causa da sua religião, pela sua fé em Deus, mas porque era honesto, íntegro e sóbrio. Nele não havia corrupção. Ele ganhava a quantidade que ele ganhava para ser um dos presidentes, e para ele estava bom, ele vivia com aquilo que ele tinha. E assim a nossa vida tem que estar em onde quer que estejamos. Na escola, no trabalho, no nosso lar, sermos sóbrios, honestos, íntegros. Fazemos aquilo que temos que fazer com honestidade, com integridade. Mesmo que se levante pessoas para nos destruir, porque às vezes incomodamos, mas vamos estar firmes e fiéis como Daniel. Daniel orava porque ele era um homem íntegro, honesto. E as orações de Daniel sempre eram para o povo, para o seu povo, para o bem da nação de Israel, que estava cativa. Então veja, um homem íntegro, honesto, humilde e bom. É isso que nós temos que ser, pessoas íntegras, honestas, sóbrias, humildes e boas. Não importa qual seja a sua profissão, não importa que as demais sejam 124 homens separados. Apenas um era íntegro, honesto, que fazia o seu trabalho com sobriedade. Os demais, os 123, estavam todos querendo se livrar de Daniel, para poderem ser desonestos, corruptos. Mas o Senhor livrou, e foi até o extremo de causar-lhe a morte, para que ele fosse eliminado. E Deus enviou o seu anjo, protegeu o seu servo. E aqueles 123, mais as suas famílias todas, foram mortos. Então, hoje em dia nós vemos tantas coisas, né, que saem do controle, quantas pessoas desonestas, mas o Senhor é aquele que vê tudo. Vamos ser sóbrios, íntegros, fazedores do bem, honestos. Vamos fazer o que Deus nos manda. Estarmos satisfeitos com o que temos. Se quer progredir na vida, faça isso honestamente, com trabalho, com dedicação, estudando, orando a Deus. Mas tudo que estiver a nosso alcance para fazer, façamos, lembrando que a nossa vida é de Deus e não há separação entre o religioso e o natural. Não existe isso. O espiritual, ele está presente em tudo. É ele que comanda esta terra, sim, o reino espiritual. Então vamos colocar Deus em todos os momentos da nossa vida. Aquilo que não for de boa fama, não for de boa índole, não for honesto, não for puro, não for santo, não façamos. Nem que seja só um pouquinho. Não, nem um pouquinho. Daniel foi livre dos leões, porque era um homem íntegro, honesto, temente a Deus. Em toda a maneira dele viver, ele honrava o Deus que ele servia. Assim sejamos nós. E vamos vencer, como Daniel venceu, nós vamos vencer também. Lehi Traut, um dia de vitória para você e para os seus amados.